Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, segunda semana. Nesta segunda semana, o título geral é A Palavra da Verdade. O título da terça-feira: O Rio da Graça está disponível a todos. O versículo, João 7,38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. E obrigado, Senhor, por esse rio da graça que flui para nós livremente, que nos alcançou e que hoje flui de nós também para alcançar outras pessoas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez para que esse rio nos alcançasse. E obrigado, Senhor, pois hoje, como o Espírito da Verdade, o Senhor nos conduz a toda a verdade. Obrigado, Senhor. Nós, que ainda somos tão cheios de imperfeições, tão cheios de vazios, o Senhor, a cada dia, tem preenchido esses vazios, tem nos santificado através da Tua palavra, a palavra da verdade, nos mostrando o caminho a seguir. E por isso, Senhor, nós Te louvamos, nós Te agradecemos por Tua graça, por Tua misericórdia, por Tuas riquezas. Hoje podemos desfrutar de Tuas insondáveis riquezas. Ó Senhor Jesus, não permita, Senhor, que nós sejamos desviados, separados de Ti. Pelo contrário, até o fim, Senhor, guarda-nos em Ti. Livra-nos hoje e até o fim do mal, das mentiras de Satanás, de cair no laço do diabo. Até o fim, Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós queremos sempre estar andando no Teu caminho, o caminho da verdade. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título da terça-feira é O Rio da Graça está disponível a todos. Eu quero começar lendo na página 27, o primeiro parágrafo. Veja só. O verdadeiro evangelho é a boa nova para o homem que se desconectou de Deus, da verdade, da realidade. Por isso, as muitas pessoas que encontramos na rua têm um vazio interior que não se preenche com coisas do mundo. Na verdade, nem sabem como preenchê-lo. O próprio rei Salomão, que pediu a Deus e obteve sabedoria, bem como toda sorte de riquezas terrenas, no fim da vida concluiu que tudo era vaidade. Pela história desse rei, podemos ver que, desconectada da verdade, a vida humana não faz sentido. A maior carência do homem é a palavra da verdade. O evangelho que pregamos contém essa palavra verdadeira, capaz de suprir o homem da própria realidade divina. Aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 5, Paulo fala isso. Ele diz: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. O que trouxe para nós a verdade do Evangelho? Veja como Paulo conduz, né, esse trecho. Ele fala da esperança preservada nos céus para nós. E ele diz que nós ouvimos falar dessa esperança pela palavra da verdade do Evangelho. Nós falamos muito, irmãos, ultimamente sobre esse fluir do rio da graça, não é? Esse fluir, quando nos alcançou, esse fluir que sai do trono de Deus, esse fluir desse rio, ele fluiu durante todo o Antigo Testamento. Mas, quando o Senhor Jesus se encarnou, ali, irmãos, essa fonte fica muito clara. E o Senhor Jesus, certa vez falando com os discípulos, ele disse: eu vou, porque se eu não for, o outro Consolador não vem. E quando ele falava sobre o outro Consolador, que era o próprio Espírito, ele, né, o Senhor como Espírito, ele disse que o Consolador, o Espírito da verdade, nos conduziria a toda verdade, a toda realidade.
Então, por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque, veja só, Paulo ele fala de uma esperança preservada nos céus para nós, certo? Agora, para que seja esperança, para que seja algo concreto, é preciso que seja algo verdadeiro. Imagine, por exemplo, você trabalha durante o seu mês, não é? E você trabalha sabendo que em determinado dia você vai contar com o seu salário. Então, por exemplo, você às vezes está sem dinheiro, aí você pensa, bom, tudo bem, eu vou apertar as coisas aqui, porque tal dia vai cair o meu dinheiro. Então, perceba, você está trabalhando numa esperança de que vai ser pago, mas essa esperança, ela é algo real. Agora, imagina, chegou no dia e não tem mais dinheiro, ou então você acaba sendo demitido antes. Então, você percebe, todas as coisas nesse mundo, irmãos, muitas coisas nesse mundo, nós depositamos a nossa esperança. Mas todas elas são coisas irreais, coisas que podem não acontecer. Às vezes a gente deposita a nossa esperança achando, eu vou ter mais 10, 20, 30, 50 anos de vida. Mas nós não sabemos, entende? Agora, essa esperança que Paulo falou, que está preservada nos céus para nós, isso quer dizer o quê? Que quando o Senhor voltar, esse é o momento em que nós vamos ter acesso a isso. Porque o Senhor volta dos céus e traz para essa terra a manifestação do reino, certo? Então, a esperança que nós temos, irmãos, ela precisa ser algo real, algo concreto. Por isso Paulo fala da palavra, da verdade, do Evangelho. Não é uma promessa vazia, é a promessa daquele que não pode mentir, que é Deus. Essa palavra, irmão, chegou até nós com o fluir desse rio quando nós recebemos o Evangelho. Agora, veja, não é apenas quando nós recebemos o Evangelho, porque durante toda a nossa vida, o Espírito da Verdade, o Senhor Jesus, o outro Consolador, ele tem nos conduzido a toda a realidade. E no final, irmãos, quando nós podemos até ser despidos desse corpo, quer dizer, morrer fisicamente, mas essa esperança, ela não se desfaz com a morte. No final, irmãos, se nós formos fiéis, nós vamos alcançar a promessa que o Senhor nos fez de reinar com Cristo. Então, você percebe como uma coisa está ligada à outra? E mais, irmãos, hoje o ser humano, como nós vemos aqui no texto do Alimento Diário, por que eu falei sobre essa questão da esperança, da verdade? Ele está calcando as suas esperanças em coisas que são mentira. Por isso é tão importante nós sairmos às ruas, nós pregarmos o Evangelho, nós deixarmos um livro que fale a palavra da verdade para as pessoas, porque aí elas vão ter contato com a palavra de Deus. Elas vão ter contato com isso, exatamente com o que Paulo falou para os Colossenses, com essa esperança que não se limita a essa vida, como Paulo disse aos Coríntios. Eles vão ter contato com o Evangelho, com a palavra da verdade. Essa palavra é esse rio fluindo. E quando ele flui para nós, irmãos, ele traz, como nós temos visto todo esse tempo, ele traz para dentro de nós aquilo que Deus é, os atributos divinos, e vai elevando a nossa humanidade, ele vai nos transformando, irmãos. E aí ele vai também preenchendo todos os vazios, os buracos que foram gerados em nós por causa das mentiras que nós ouvimos e das coisas falsas que nós acreditamos durante toda a nossa vida. É apenas Deus. E quando eu falo Deus, eu falo também a palavra de Deus, que são a verdade. Porque apenas Deus e a palavra de Deus é que são eternos. O que não é eterno, não é real, não é verdade. Pode se desfazer. Eu volto no exemplo do emprego.
Você pode ter hoje o melhor emprego do mundo, que remunera maravilhosamente bem, que você adora. Você pode ter o melhor casamento, o melhor viver humano. Mas isso, se você deposita a sua esperança nisso, isso uma hora pode se desfazer. Lembre-se, por exemplo, da experiência de Jó. O mundo hoje ele é ensinado a depositar a sua esperança nessas coisas. Mas essas coisas podem se desfazer. A palavra que nós temos recebido, irmãos, ela tem nos levado a cada vez mais nós elevarmos a nossa esperança dessa terra para os céus. Que é o que nós temos ouvido tanto. Vamos viver não mais as coisas terrenas, mas como Paulo diz em Colossenses 3, viver as coisas celestiais. Nós temos obrigações nessa terra a fazer, nós temos que trabalhar, nós temos que estudar. Tudo isso, irmãos, o Senhor, nós fazemos contando com a bênção do Senhor, mas nunca depositando a nossa esperança nessas coisas. A nossa esperança, irmãos, está em Cristo, está na volta do Senhor. Que se nós formos fiéis, como Paulo mostrou aos Colossenses, nós também vamos receber um galardão, uma herança. Então, irmãos, vamos receber essa palavra. Vamos deixar que essa palavra entre em nós e preencha esses vazios, essas mentiras que ainda há em nós, essas coisas que ainda buscam as coisas do mundo. Enfim, é a palavra de Deus, o Espírito, irmãos, que vai queimando essas coisas, vai preenchendo esses vazios. E não é lógico, é só você ficar ouvindo, é praticar também, não é? É sair, pregar o evangelho, você ruminar a palavra, fazer imersão na palavra. Essas coisas fazem com que a palavra de Deus habite ricamente no nosso coração. Então tudo isso, irmãos, vai preenchendo esses vazios, essas mentiras, essas falsas esperanças que há em nós e nos mostrando claramente o caminho no qual o Senhor, o Espírito da verdade, quer nos fazer andar, quer nos mostrar. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.